Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E agora Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Colossenses 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco nesses dois textos bíblicos, não é? E a nossa mensagem desta manhã tem como título o seguinte: não mintais uns aos outros, como está lá em Colossenses 3:9, o início do versículo. Não mintais uns aos outros. Irmãos, iniciando esta mensagem, será que é necessário dizer a verdade em qualquer situação da nossa vida? A retenção da verdade é necessariamente uma mentira? Eu vou repetir. Será que é necessário dizer a verdade em qualquer situação da vida? Segundo, a retenção da verdade é necessariamente uma mentira? Conforme, amados, os dicionários, mentira é engano, impostura, fraude, falsidade, erro, ilusão, juízo falso, fábula, ficção, disfarce, ocultação e tantas outras coisas perniciosas. Porque mentir é contar ao próximo aquilo que se sabe que é falso ou errado, como sendo verdadeiro. Vou repetir. Mentir é contar ao próximo aquilo que sabe que é falso ou errado, como sendo algo verdadeiro e certo. É interessante que a mentira é algo tão popular e está tão impregnada no coração do ser humano, que no dia 1º de abril comemoram até o dia da mentira. Existe o dia da verdade? Não existe. Porque o coração do ser humano é tendencioso a estar mentindo e enganando a ele próprio. Mas, amados irmãos, o pior é que a mentira faz parte do cotidiano de muitas pessoas. E isto de uma forma costumeira ou até inconsciente, tornando-se o quê? Um hábito negativo que vai gerar vários prejuízos para aqueles que estão acostumados com a mentira. Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de mentir que eles mentindo parece que estão até falando uma verdade. Você já conheceu pessoas assim? Que está falando uma mentira lá, mas está dando tanta ênfase que parece que é uma verdade. E quando você vai procurar, é uma mentira. E aqui, amados, a Bíblia, Paulo, dirigindo-se aos cristãos de Éfeso e de Colossos, mostra que os cristãos são convocados
a demonstrar que não pertencem mais ao reino das trevas. Se você observar aqui o capítulo 4, ele vai mostrar isso. Mas que estes foram transportados para o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui neste capítulo 4 de Efésios e lá em Colossenses também, ele ensina o grande desafio para os cristãos de renunciar à vida antiga, às práticas antigas, abrir mão dos velhos hábitos, dentre eles a mentira, e viver agora de modo novo, em novidade de vida, falando sempre a verdade. Aí você pode estar perguntando, e essa exortação serve para nós também como igreja aqui congregacional conservadora das Malvinas? Sim. Para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, a recomendação bíblica é: não mintais uns aos outros. Isto a começar desde a liderança até o jovem, o adolescente, o adulto e o idoso. Tem que se portarem de uma forma verdadeira, sincera, diante de Deus, primeiramente, e depois diante dos seus irmãos, uns aos outros, e para com o seu próximo. E aqui, amados, Paulo aqui faz uma exortação tanto aos crentes de Éfeso, como de Colossos, como de todas as eras que nós já vivenciamos ou estamos vivenciando. Ele menciona aqui o mandamento: não mintais. É um mandamento. É uma exortação para todos nós. Não é para apenas aqueles irmãos que estão ouvindo nessa manhã, a mim que eu estou mencionando essa palavra aqui. Não, é para mim e para todos nós os demais, porque todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Quem não é discípulo, quem não ouve, quem não aprende com seu mestre, ele não está apto a se tornar um cristão, ou dizer que é um cristão. Porque mentir é uma atitude de quem não é nova criatura. Mas mesmo assim, nós como cristãos, ainda dentro de nós habita uma velha natureza, e se nós não vigiarmos, nós vamos voltar a praticar esse velho hábito de forma oculta, como nós vamos ver, de forma até, como eu falei aqui, inconsciente, e achamos que não estamos mentindo. Então, o objetivo aqui de Paulo é mostrar que o cristão agora, ele é uma nova criatura. Precisa ter uma postura diferente. Eliminar qualquer tipo de mentira em sua vida, revelando-se como uma pessoa comprometida com a verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a verdade, amados irmãos, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, aquele que diz para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes nós só usamos esse versículo, né, quando nós estamos passando por dificuldades. Mas Jesus está conosco mesmo, porque pode muitas vezes nós inconscientemente estarmos mentindo, mas Ele está conosco, Ele continua conosco como cristão. Eu estou vendo que você está mentindo. E é para nos corrigirmos diante da verdade. Então, nesta manhã, eu quero dividir a mensagem para com os irmãos em 3 etapas. Primeiro, nós vamos ver alguns tipos de mentira que a Bíblia menciona, que talvez eu ou você estejamos mentindo e inconscientemente achamos que não estamos mentindo. Nós vamos ver os prejuízos que a mentira traz para aqueles que proferem. E, em último lugar, nós vamos ver a razão desta mensagem desta manhã. Porque nós fomos chamados para viver, aprender primeiramente,
viver e anunciar a verdade. Então nós vamos ver alguns tipos de mentira, olhando para a Bíblia e verificarmos, não é? Esses tipos de mentira que a Bíblia nos mostra, para que eu e você nos deparemos diante dos textos bíblicos e vermos se estamos de forma inconsciente ou até consciente ou costumeira, estamos praticando e nem estamos percebendo. Pelo menos eu destaquei aqui 8 tipos de mentiras que a Bíblia menciona. E a primeira delas está lá em Provérbios capítulo 6. Deixem o livro de Provérbios lá aberto, viu? Provérbios capítulo 6. Deixem o livro de Provérbios aí aberto. Nós vamos voltar várias vezes para o livro de Provérbios. Provérbios 6, versículo 17 e o 19. Provérbios 6, 17, que diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E o versículo 19: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, o primeiro tipo de mentira, amados irmãos, que a Bíblia nos mostra, é quando nós fazemos falsas acusações contra o nosso próximo. Olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa que proferem mentiras. Amados irmãos, aqui podemos ver no livro de Provérbios que esses são os que vivem só para fazer acusações falsas contra o seu próximo, contra os seus irmãos e semear contendas entre os irmãos com uma linguagem mentirosa. Falsas acusações contra o próximo. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando nós estivermos acusando, seja quem for, seja o nosso próximo, seja os nossos irmãos. Nós devemos ter certeza, porque se nós não fizermos assim, nós vamos passar por mentirosos. Só acuse alguém quando tiver certeza. Mas eu ouvi dizer, alguém me disse, foi fulano que me disse, e como nós vamos ver, é outro tipo de mentira que às vezes nós queremos acrescentar à verdade e se torna uma mentira. Então, o primeiro tipo de mentira que a Bíblia menciona, que nós devemos ter cuidado, é estarmos fazendo falsas acusações contra o nosso próximo. Nós devemos ter certeza, quando nós mencionarmos algo acerca do nosso próximo, e temos que ter a convicção e segurarmos essa verdade, para que quando formos chamados para testemunhar a verdade, dizer, não, verdadeiramente é isso mesmo. Então, primeiro tipo de mentira, falsas acusações contra o próximo. Provérbios 36 também aí. Provérbios capítulo 30. Que diz assim, Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E o que é isso?
é nós querermos enfeitar ou exagerarmos uma verdade. É aquela forma que alguém chega, fala uma verdade para mim, ao invés de eu segurar só apenas aquilo que me foi mencionado, eu ainda acrescento algo para poder condenar aquela pessoa que talvez esteja de forma errada ou acusando ela de forma ilícita. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Isso acontece, amados, quando nós acrescentamos ou exageramos uma verdade, aonde esse acréscimo irá me repreender e eu vou ficar visto como um mentiroso. Então, basta a verdade ser como ela é. Não acrescente nada à verdade. Fale a verdade como ela tem que ser falada. Porque senão, nós vamos ficar por mentirosos. Mas também há outro tipo de mentira que eu quero mencionar ainda no livro de Provérbios. Volte um pouco aí, Provérbios 25. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Aqui é outro tipo de mentira. É gabar-se de atitudes que, na realidade, ele nunca executou. E quem é essas pessoas que muitas vezes fazem isso? São aquelas pessoas que fazem propagandas enganosas daquilo que ele não fizeram. Estão fazendo propaganda enganosa. Gabar-se de atitudes que na realidade não foram executadas. E temos que ter cuidado. Porque tudo o que fizermos, Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, está vendo e Ele recompensará a cada um de nós segundo as suas obras. Mas também outro tipo de mentira. Volte um pouco aí, Provérbios 17, 15. Que diz assim, Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Né? Ou seja, outro tipo de mentira é nós estarmos nos desculpando dos nossos pecados. São aquelas pessoas que estão justificando as suas atitudes ímpias e estão condenando as atitudes justas. Isso é um tipo de mentira. Porque se eu tenho certeza, tenho convicção que aquilo que eu estou praticando é pecado, eu jamais devo justificar aquilo que eu estou praticando de errado e condenar aqueles que estão tendo atitudes justas. Isto também é um tipo de mentira. Desculpar o pecado que talvez estejamos praticando e querendo justificar seu pecado e condenar aqueles que estão vivendo na justiça corretamente.
Porque o culpado sempre quer, ou melhor, o que está praticando o pecado sempre vai querer justificar o seu pecado. Mas a Bíblia diz: o que justifica o perverso e condena o justo são abomináveis ao Senhor. Então, amados, nós devemos ter cuidado. Se estamos praticando o pecado ou estamos em pecado, nós temos que ter a consciência diante de Deus que esta atitude é abominável diante de Deus. Eu tenho que confessar, eu tenho que me arrepender, deixar, e certamente Deus vai o quê? Me perdoar pelos méritos de Cristo. E não está querendo justificar uma atitude perversa ou pecaminosa que eu esteja praticando. Por isso que o pecado tem que ser tratado com seriedade nas nossas vidas. Mas também, outra atitude, quinta atitude que nós podemos estar praticando e inconscientemente, que se torna pecado. Provérbios 26, que se torna um tipo de mentira. Provérbios 26, versículo 18 e 19, que diz assim: como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. Isso é um tipo de mentira também. Brincadeiras enganadoras que prejudicam o nosso próximo, e depois você diz: eu fiz isso só por brincadeira. Ou seja, estão brincando com a mentira. Vai prejudicar a pessoa que está praticando e vai prejudicar também o seu próximo que você está se dirigindo ou praticando esta brincadeira enganadora, né? Enganando o seu próximo. Brincadeiras enganadoras que prejudicam o próximo. Também é um tipo de mentira. Mas também, agora saindo do livro de Provérbios, outro tipo de mentira, a sexta, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 3 e o versículo 4. É um texto bastante conhecido. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui, amados irmãos, é outro tipo de mentira. São as meias verdades e aquelas que são chamadas de mentirinhas. Tem pessoas que dizem: ah, mentirinha, não tem problema não. Isso é uma meia verdade, mas eu falei um pouco de verdade. O contexto aqui mostra que Ananias e Safiras venderam a propriedade e combinaram entre si ofertar para os apóstolos, porque Barnabé antes havia ofertado e tinha depositado todo o valor aos pés dos apóstolos. E Ananias, talvez tomado por inveja, para ser visto também pelos cristãos, pelos irmãos, junto com a sua esposa Safira, venderam uma propriedade e combinaram um valor para depositar aos pés dos apóstolos. Com certeza, esta punição veio porque eles disseram que aquele acordo que fizeram, o combinado para entregar aos apóstolos, talvez eles disseram que fosse o quê? O valor total daquela propriedade que eles venderam.
Mas só que isto eles estavam mentindo. Mentiram ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro retrucou e corrigiu e repreendeu ele naquele momento. Tanto eles como Ananias, como a sua esposa Safira. E a sentença naquele momento foi a morte. E Pedro disse: Ananias, por acaso se tu vendeu a propriedade, o dinheiro não é teu, Ananias? Por que tu não deste o que estava proposto no teu coração? Foi necessário tu dizer que vendesse por isso e chegasse aqui aos nossos pés? Irmãos, isso é profundo. Parece até uma meia verdade, né? Mas se tornou, isso aos olhos de Deus, mentirinhas ou meia verdade, como muitos falam. Isso é mentira também aos olhos de Deus. Não existe mentirinhas, não existe meia verdade. Ou é a verdade ou não é verdade. O que não é verdade se torna mentira. Então, estes aqui, amados, a exemplo de Ananias e Safira, são aquelas pessoas que se mostram na igreja uma coisa e que na verdade é outra coisa totalmente diferente aos olhos do Espírito Santo. Tem uma postura que estão vivendo a verdade diante dos seus irmãos, quando na verdade estão vivendo outra coisa totalmente diferente daquilo que estão professando. Temos que ser sinceros. Temos que ser verdadeiros. Aí você pode dizer: mas Deus não está punindo hoje como punia mais lá no Atos dos Apóstolos. Será que não? Porque tantas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro das igrejas. Por quê? Deus talvez não mate mais de forma física, ou até Deus também pode vir e trazer juízo e matá-los, para não estarem envergonhando a igreja de Deus. Mas muitos estão morrendo espiritualmente. Estão mentindo. Aí você pode dizer: mas pastor, o senhor está dizendo isso? Só é para nós? Não, é para mim também. Eu tenho que ter cuidado. A mensagem, quando vem, irmãos, primeiramente é para o pregador. Viu? E segundo, é para nós que compartilhamos da palavra de Deus, pois cremos que ela é a verdade. Devemos viver a verdade. Temos que ser transparentes, sinceros diante de Deus, porque ninguém pode mentir, ocultar nada diante de Deus, porque Deus, Ele habita dentro de nós cristãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Tudo o que passa na minha vida, na sua vida, Ele sabe, não precisa ninguém dizer. Podemos ocultar para nós que estamos aqui convivendo, mas o Espírito Santo, Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Mas em sétimo lugar, vamos a outro tipo de mentira. Está lá em Lucas 8:17. Que Jesus, o próprio Jesus diz: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Irmãos, a mentira muitas vezes faz com que que venhamos cumprir as promessas que nós fizemos a Deus e ao nosso próximo. A Bíblia diz que lá em Eclesiastes, que nós, quando fizermos um voto a Deus, não devemos tardar em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Cumpre os teus votos.
E Jesus diz aqui, amados, que nós devemos cumprir esse voto diante de Deus. Se estivermos errados, devemos reconhecer. Agora, não tentemos encobrir nada, porque não há nada em oculto que um dia não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E como nós podemos aplicar para as nossas vidas? Amados, podemos dizer o seguinte: quem age desta forma aqui, com essa mentira, ocultando a mentira, e não está cumprindo com os seus votos diante de Deus, de forma sincera e transparente, esses são os que estão com procedimentos, conduta errada, e estão disfarçando e ocultando aos homens e à igreja. Mas não podem ocultar a Deus. E talvez muitos já sabem da sua farsa, que estão sendo falsos ou mentirosos. Vivem como se os outros não soubessem da sua farsa e da sua ocultação que está vivendo. Mas uma coisa, amados, Deus é um Deus justo. Não há nada em oculto que um dia não venha a ser revelado. Deus vai revelar. E o mentiroso vai ficar envergonhado. Nós vamos ver mais adiante. Por isso, amados, se um dia, ou por acaso, eu ou você, agirmos com atitudes mentirosas, nos ajoelhemos, nos prostremos diante de Deus, mas não tentemos ocultar de Deus a nossa mentira, porque um dia nós vamos ser desmascarados e seremos envergonhados por Deus e diante de todos os homens. Então, esta é o sétimo tipo de mentira. E outra coisa, amados irmãos, que eu esqueci de mencionar aqui. Tem pessoas que estão praticando ou vivendo uma mentira e têm até consciência que estão errados, mas não querem reconhecer o seu erro. Por quê, amados? Uma coisa interessante que você reflita comigo, porque se eu oculto dos demais irmãos ou de quem quer que seja, é porque é algo errado, porque se não for errado, eu não tenho nada para esconder. Só oculta algo de alguém quando está errado, é procedimento errado. Se é verdadeiro, ele não tem para que ocultar. Mas se eu oculto algo, é porque eu estou errado. A verdade, amados, ela vai ser revelada de todo jeito também, como também a mentira também um dia vai ser revelada. Então, em último lugar, o oitavo tipo de mentira. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Inversão da verdade divina. É outro tipo de mentira. São aqueles que estão tentando mudar a verdade em mentira, estão adorando a criatura em lugar do Criador. Porque quem não vive e não busca viver a verdade, não está adorando ao Criador.
está adorando a criatura. Todos que mudam a verdade em mentira estão adorando o inimigo. Então, quando eu quero justificar uma mentira que eu pratiquei, eu estou adorando o quê? A criatura em lugar do Criador. Pois o Criador diz que nós devemos viver a verdade. Então, nós estamos está acontecendo uma inversão da verdade divina. E isto é mentira. Se torna uma mentira. E o contexto é que nós vemos aqui, amados. Quantos não têm ouvido aí acerca da verdade de Deus? O versículo 26 e o 27 é bem claro. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homem com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Está acontecendo isso nos nossos dias, amados, ou não? Até igrejas que estão mudando a verdade de Deus em mentira. Aceitando o ensino da criatura pecaminosa, mentirosa, e a verdade de Deus dizendo que é contrária à vontade de Deus, mas estão querendo implantar dentro das igrejas e colocando até líderes contrários à vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é atual e sempre será atual por toda a vida. Ela nunca vai deixar de ser a verdade. Os homens é que tentam, né, inverter a verdade divina. Mas Deus, ele é verdade. E a verdade prevalecerá sobre a mentira. Então, amados, vimos aqui 8 tipos de mentira mencionados na Bíblia. Vou repetir: falsas acusações contra o próximo, né? Enfeitar ou exagerar a verdade, gabar-se de atitudes que na realidade não foram executadas, desculpar o pecado praticado, brincadeiras enganadoras que prejudicam o próximo, né? Mentirinhas ou meias verdades, como nós vimos. E quando nós tentamos ocultar a verdade, não cumprindo os votos feitos que fizemos a Deus e à sua igreja. E por último, a inversão da verdade divina. É preciso, amados, sermos vigilantes nessa área, pois uma mentira sempre vai levar a outra mentira. Isso para que se encubra a primeira, e isso se tornará, sabe o quê? Um vício continuamente. A Bíblia diz que um abismo chamará outro abismo. Porque quem não leva a mentira a sério, se encobrir a primeira, virá outras, e se tornará um círculo vicioso na sua vida. E você ou eu já caímos no laço do pai da mentira, que é o diabo. Seja qual for o tipo de mentira, ela deve ser enquadrada neste mandamento e dessa exortação do apóstolo Paulo com sua autoridade que foi dada pelo Espírito Santo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos revestiste do novo homem criado segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos abandonar todo tipo de mentira que talvez sejamos seduzidos a praticar. Então, eu quero parar aqui, se tem algum irmão que queira perguntar algo acerca do que eu já falei, senão nós vamos para o segundo tópico. Vamos continuar. Segundo, quais são os prejuízos da mentira que pode vir para a minha vida e para a sua? Abram comigo agora, novamente, Provérbios 19, 5.
Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. São vários, amados, os prejuízos que a mentira provoca, principalmente na vida de um cristão. Até o próprio cristão não vai escapar deles, ou dessas mentiras. E isso torna-se impossível mencionar todos os prejuízos, mas eu quero destacar pelo menos alguns prejuízos que a mentira traz para aqueles que estão praticando esta mentira. Eu quero destacar pelo menos 3. E quais são esses prejuízos que trazem para aqueles que proferem ou estão vivendo a mentira? Primeiro, vai prejudicar o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus é verdadeiro. Ele abomina a mentira, pois Ele é a própria verdade. A recomendação que Ele deixou na igreja foi para quê? Os irmãos lembram lá João 17, 17, o que Ele diz? Qual é a oração que Ele faz? Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Então, o primeiro prejuízo que traz para aqueles que estão vivendo ou praticando a mentira, prejudica o seu relacionamento com Deus. Hebreus 6,18 diz que nós servimos a um Deus que é um Deus que não pode mentir. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz, lá em João 14, 6, diz que Jesus, Ele é a verdade. João 16, 13 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, o Deus triuno é um Deus verdadeiro. E quando vivemos ou praticamos a mentira, o primeiro prejuízo e que vai nos prejudicar é o nosso relacionamento com Deus. Quando a mentira prevalece, o relacionamento com Deus fica prejudicado. E o profeta Isaías diz, lá em Isaías 59, versículo 2 e versículo 3, diz que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Primeira coisa, primeiro prejuízo. Já pensou, amados? Que prejuízo para um cristão? Você ser prejudicado pela mentira. A primeira coisa é o seu relacionamento com Deus. Mas também, em segundo lugar, o segundo prejuízo que a mentira traz para aqueles que estão praticando, vai dificultar o relacionamento com o seu próximo e posteriormente com os seus irmãos na igreja. A mentira possui a faculdade de colocar as pessoas em situação conflituosa. Ela promove inimizades, contendas e até separações. Muitos relacionamentos interpessoais estão quebrados por causa da mentira. Provérbios 26, 28. Veja o que é que diz.
A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. E o que é isso, amados? A mentira, ela provoca perda de confiança mútua, prejudica o bom relacionamento com o seu próximo. Isso ocorre muitas vezes, e as pessoas às vezes chegam até a dizer, quando sabe que aquela pessoa mentiu para você, ou está mentindo, disfarçando, falando uma coisa que é mentira, chega até dizer o seguinte: veja só como é que quebra relacionamentos, a mentira. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em você. E o que é isso? É uma quebra de amizade e de relacionamento. Língua falsa aborrece a quem feriu. Ela foi falsa, feriu aquela pessoa. E a boca lisonjeira é a causa da ruína. O que é uma pessoa lisonjeira? É aquelas pessoas que estão mentindo, disfarçando, e chega para você com palavras suaves, está usando aquelas palavras com você, você está sabendo que ela está mentindo, disfarçando uma mentira que ela está ocultando, só por interesse pessoal seu, para ver se você vai beneficiá-lo, ele ou ela, lá na frente. Existem pessoas assim, que estão vivendo uma vida mentirosa, mas a boca é lisonjeira. Sabe o que é lisonjeira? Está disfarçando uma coisa que aquele que você está ferindo com a mentira, ele já sabe que você não é verdadeiro. E você está lisonjeando, está gabando aquela pessoa com palavras suaves e belas, mas que você está fazendo isso, você que é um mentiroso ou uma mentirosa, está fazendo isso só por causa do interesse lá na frente que você está visando dele ou dela. Isso quebra amizades e relacionamento interpessoais são quebrados. Veja que coisa maligna é a mentira. Quebra o nosso relacionamento com Deus, quebra o relacionamento com o nosso próximo. Um comentarista bíblico chamado Ralph Martin, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz o seguinte: a mentira leva o rompimento da comunhão cristã, porque levanta a suspeita e a desconfiança, e assim destrói a vida em comum do corpo de Cristo, mediante a qual somos membros uns dos outros. Uma coisa eu sei, amados, que a mentira não tem nada a dar para nós cristãos, para nenhuma pessoa. Porque nós sabemos que Eva e Adão, nossos pais, foram enganados pela mentira de Satanás, lá no Jardim do Éden. Prejudica o relacionamento com Deus, prejudica o relacionamento com o nosso próximo, e o pior, como nós lemos, Provérbios 19:5, vai destruir o próprio mentiroso. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não vai escapar da mentira. Ele vai sofrer, ou ela vai sofrer o dano. Provérbios 19:5 aqui nos mostra que, com certeza, o prejuízo mais drástico que a mentira traz é a causa da punição. Nós podemos ver, nós vimos já aqui no exemplo de Ananias e Safira. Era um casal, a certo ponto, bem intencionado, mas devido à prática da mentira que eles ocultaram aos líderes da igreja,
tombou morto aos pés de Pedro. E amados irmãos, e aqui eu quero fazer uma aplicação bem interessante. Quantos amados estão tentando adquirir, eu vou entrar aqui na outra área também, riquezas, cargos ou outras coisas, utilizando a mentira como uma arma principal? Quantos? A Bíblia diz lá em Provérbios 21:6, trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade e laço mortal. Então qualquer coisa, amados irmãos, que eu tente adquirir ou almeje para a minha vida, usando a mentira, a farsa ou a língua falsa, isso é um laço mortal. Tem muitos mentindo nos seus negócios e em tantas áreas da vida para adquirir, talvez, riquezas, bens materiais, outras coisas. Mas não sabem eles que estão caindo num laço mortal. Ah, eu estou fazendo esse negócio aqui, ninguém está vendo. Ah, eu estou mentindo aqui, essa mentiria não vai fazer nada para a minha vida, não. Não vai não, é? Aquele que são das mentes dos corações não estão vendo, não, é? Você está caindo num laço de morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que pratica a mentira vai entrar nos céus. Por isso que eu digo, amados, a mentira é para ser cortada de imediato. Não brinquemos com a mentira. Tem que ser cortado pela raiz, porque senão se tornará um círculo vicioso. Mentirinha aqui, mentirinha acolá, estamos caindo no laço mortal. Mas não sou eu que digo isso não, são as Escrituras. Abram comigo aí Apocalipse 21. Apocalipse 21:8. Diz, preste atenção, viu? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é o Deus da verdade que está falando para a igreja. Irmãos, tem pessoas, como eu falei, que estão tentando prosperar, sejam aqueles que têm seus comércios, que negociam, sejam aqueles que estão lá nos seus empregos, galgando cargos, sejam aqueles até que estejam na igreja, galgando cargos, mas a sua vida está vivendo em mentira. Ele, para tentar alcançar, está vivendo uma mentira ou praticando uma mentira. Mas quando isso acontece, ele está caindo ou já caiu num laço de morte. Eu ouvi uma frase essa semana de um homem de Deus que eu fiquei maravilhado e apliquei primeiramente para mim, que eu quero compartilhar para com os irmãos. Ele disse o seguinte:
O pior fracasso de um homem é ter sucesso daquilo que o afasta de Deus. Vou repetir, viu? O pior fracasso é ter sucesso naquilo que nos afasta de Deus. Quantas pessoas galgando fama, riqueza ou tantas outras coisas para ser visto e elogiado pelos homens estão envolvidos na mentira, mas acontece que essas pessoas que fazem isso e praticam isso já estão muito distantes de Deus. Porque se verdadeiramente eles estivessem próximos de Deus, ele teria o verdadeiro temor diante de Deus. Mas muitas pessoas, usando a mentira, a bajulação, a falsidade e tantas outras coisas, a língua mentirosa, a língua fingida, para galgar riquezas, cargos ou qualquer outra coisa, para ser visto pela sociedade ou reconhecido pela sociedade, já caíram no fracasso. E o pior fracasso é ter sucesso naquilo que nos afasta de Deus. Ele pode até pensar que está sendo bem sucedido, mas diante de Deus ele já fracassou. Irmãos, a começar de mim, se existe em nosso meio, amados, a mentira, se eu ou você que está me ouvindo, estamos praticando a mentira ou vivendo uma mentira há muito tempo, confessemos, arrependamos-nos e deixemos esse terrível pecado chamado mentira, falsidade, língua fingida e tantas outras coisas, como nós vimos. Porque nós fomos chamados, é o último ponto, eu já estou concluindo, para falar, primeiramente, para conhecermos, vivermos essa verdade e falarmos esta verdade. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Jesus disse com clareza, lá em Mateus 5, 37, e todos nós sabemos disso: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você errou, confesse. Não tente justificar o seu pecado. Não tente questionar a verdade de Deus. Seja as vossas palavras sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. E Provérbios 12, 19 diz: o lábio veraz, ou seja, aquele que fala sempre a verdade e vive esta verdade, permanece para sempre. Mas a língua mentirosa é apenas por um momento. Vai ser descoberta. Cedo ou tarde, a mentira será descoberta. Devemos, amados, como povo de Deus, como cristão, pois nós temos o dever de estarmos refletindo o caráter de Deus, que é um Deus verdadeiro. Deus nos escolheu para sermos imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Jesus nunca escondeu nada para ninguém.
Nunca ocultou nada para ninguém. Sua vida foi um livro aberto, como está nas Escrituras. E nós fomos chamados para nos tornarmos imagem e semelhança de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu aos Efésios, aos Colossenses, ele próprio disse: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Paulo manda que nós vejamos na vida dele se verdadeiramente ele estava imitando a Cristo. Por isso, amados, eu vou finalizar dizendo o seguinte: quando deixamos a mentira e damos lugar à verdade, logo perceberemos os resultados. Que resultados são esses? Eu vou concluir dizendo essas palavras. Quando deixamos a mentira e damos lugar à verdade, será possível perceber os resultados. Primeira coisa, passamos a ter paz com Deus. Nós temos a consciência tranquila de que estamos vivendo a verdade. Nós vamos ter paz conosco mesmo, mas também com o nosso próximo e principalmente com os nossos irmãos. Aí virá uma verdadeira união, amor, alegria, que desfrutaremos de uns para com os outros. Nós teremos autoridade e capacitação para pregarmos o Evangelho ao mundo. Vou repetir, viu? Quando nós deixamos todo e qualquer tipo de face ou coisa mentirosa, enganosa na nossa vida, aí sim teremos autoridade e capacitação para pregarmos o Evangelho ao mundo. Mas enquanto estivermos vivendo uma vida que seja oculta, disfarçada, mentirosa, nós não estamos capacitados para pregar a verdade. Sabe por quê? Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 3,8, ele vai mostrar aqui o perfil, principalmente, dos líderes da igreja, se dirigindo aos oficiais e principalmente aos diáconos e aos oficiais da igreja. Diz que um oficial de igreja tem muito a ver com a sua vida íntegra, verdadeira, sem falsidade. Mas isso não é exortação apenas para os líderes, é para toda a igreja. Ele diz que os diáconos, os presbíteros da igreja, devem ser homens de uma só palavra. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Ou é sim, ou é não. Fica evidente que a pessoa que se chama pelo nome de cristão possui o dever de refletir a natureza e o caráter de Deus, que é verdadeiro para com todos e diante de todos. Por isso, que nós, amados, possamos, nossos lábios, nossas vidas, possam ser verais, permanecer sempre a verdade. Deixemos pensamentos pecaminosos, pensamentos maliciosos. Muitas vezes, amados irmãos, uma língua mentirosa, falamos algo que nós não temos certeza ou que nós não estamos vivenciando. Reflitamos sobre essas verdades, falando, aprendendo e vivendo sempre a verdade. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós anunciamos, é um Deus de verdade. E os seus servos e as suas servas devem ser verdadeiros e verdadeiras como Ele é verdadeiro. Ou então, estamos fazendo para o mundo uma propaganda enganosa. Estamos enganando o mundo. Se o mundo vê em nós mentiras, falsidades,
e tantas outras coisas. Nós estamos mentindo. Não estamos testemunhando Cristo. Porque Cristo, Ele é e continuará sendo a plena verdade. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.